Olha, uma pergunta para reflexão. Em uma sociedade, o que é mais forte, a bala ou o voto? Bom, depende da sociedade em que você está. Nós vivemos no Brasil, um país da América Latina, onde historicamente a tirania sempre prevaleceu sobre a democracia. Então, em algum momento, ou em alguns momentos, algum dito líder que quis chegar ao poder ou permanecer no poder, e não tendo o apoio popular suficiente para isso, ele empunhou armas, amedrontou o povo e, a custo de muito sangue e sacrifício da população, ele permaneceu no poder ou ele ascendeu ao poder. Naturalmente e obviamente, ele não fez isso só. Então, um tirano, para chegar ao poder ou permanecer no poder em uma ditadura, ele precisa de um apoio, se não da maioria, mas de um apoio substancial daquela população e principalmente dos braços armados da sociedade, os grupos armados oficiais ou paramilitares, polícias ou milícias, enfim, ele precisa de algum apoio social e principalmente, repito, do apoio dos grupos armados da sociedade, sejam eles oficiais ou paramilitares. A história também mostra que nenhuma ditadura é boa para o povo, porque para permanecer no poder, o ditador ele não tem escrúpulos, nem ética, nem pena, nem sensibilidade de ninguém. Então ele trouxe do próprio povo para exatamente prevalecer sua vontade, que é de permanecer o maior tempo possível ou por toda a vida no poder. Atualmente, o Brasil vive um momento difícil, né? Porque o nosso presidente, o Bolsonaro, embora eleito democraticamente, tem dito coisas que insinuam a sua intenção, o seu desejo de dar um golpe e permanecer no poder. O presidente acredita ter o apoio de parte das Forças Armadas para esse objetivo e também acredita ter o controle político das polícias e das milícias. Bom, se de fato o presidente tem o controle desses grupos armados oficiais, tanto das Forças Armadas quanto das polícias, ele não terá nenhuma dificuldade de, em algum momento, dar um golpe e permanecer no poder. Ele também, obviamente, tem um apoio popular que é substancial. Não tem o apoio da maioria, naturalmente, mas tem um apoio popular significativo. As pesquisas mostram isso. As pesquisas, as ruas e as redes mostram isso, que o presidente não está só nem isolado, ele tem, de fato, um apoio popular até significativo. Naturalmente, ele, de fato, hoje tem condições de dar um golpe, de se tornar de presidente a ditador. Isso tem um custo para a sociedade e para um país como um todo. É um custo, de fato, que trará consequências terríveis para a população se isso acontecer. Tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico. Enfim, a sociedade se esfacela porque suas instituições se acabam, né? Porque a ditadura, ela aniquila as instituições. Então, as nossas instituições, como a ditadura, elas se acabam. E o que há de mais importante em uma sociedade são as suas instituições. No Brasil e na América Latina, há a cultura do personalismo. Então, as pessoas não valorizam as instituições. Elas valorizam as pessoas, o personalismo. Tanto que muitas vezes as pessoas não votam pelo projeto, nem pelo partido, nem pela história daquele candidato. Elas simplesmente se apaixonam ou odeiam determinados candidatos e o seu sentimento passional é que motiva o voto ou a rejeição. Então elas não valorizam as instituições e isso é muito complicado numa sociedade, porque as instituições, sem a devida valorização da sociedade, elas não podem resistir
as aventuras de tiranos e ditadores e terminam se enfraquecendo, e isso fortalece a ditadura, ou uma eventual ditadura, né? Então, se Bolsonaro de fato der um golpe, uma das primeiras medidas dele certamente vai ser fechar o Congresso Nacional. Câmara e Senado serão fechados ou serão obrigados a entrar em recesso, e o presidente ditador, certamente vai cassar o mandato daqueles parlamentares, senadores e deputados que são oposição ao seu governo, ao seu regime, né? Então, certamente ocorrerá uma cassação desses parlamentares. E não apenas em nível de Congresso Nacional. É provável que também as assembleias legislativas e as câmaras municipais também sejam atingidas, né? Então, todos aqueles que têm mandato, parlamentares e ocupantes de cargos executivos como governadores também, todos aqueles que têm mandatos, parlamentares e gestores, governadores e prefeitos, que são contrários ao presidente, certamente perderão os mandatos. E há aqueles que, perdendo os mandatos e tentando resistir, poderão também perder a liberdade, serem presos ou até a vida, como é comum nas ditaduras, né? A história mostra que as ditaduras, elas de fato não têm escrúpulos, e o ditador se torna também muitas vezes um sanguinário para, a custo do sangue e do sacrifício da população, se manter no poder ou chegar ao poder. Então, fechado o parlamento ou decretado o seu recesso, naturalmente o governo, após isso ou paralelo a isso, vai reagir contra a imprensa livre, a imprensa que ele considera oposição ao seu governo, ao seu regime. Então, os jornais, os sites, rádios e TVs certamente sofrerão intervenção do governo, serão ocupadas, emissoras, veículos de comunicação serão ocupados pelo governo, e ocupados e fechados, ou sofrerão uma censura terrível que dificilmente sobreviverão. Então o governo fecha o parlamento, ou decreta o seu recesso, e depois o governo fecha a imprensa livre, ou a mantém sob sua tutela com uma forte repressão e censura. E aí, naturalmente, o presidente vai governar sem oposição. Depois do Congresso e da imprensa, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima de justiça do país, também será afetada. Certamente os ministros ou aqueles que não comungam com o ideário e a ideologia do governo, certamente serão também cassados, né? Serão retirados do Supremo. É provável que o governo feche o Supremo, ou mantenha lá somente ministros do seu intento e do seu interesse. Então, são os passos iniciais. Depois, ou paralelo a isso, o governo também tira as garantias individuais, tira os direitos individuais. Então, as pessoas podem ser presas a qualquer momento e por qualquer razão, não é? Qualquer pessoa que contrariar o governo, que fizer crítica ao governo ou questionamento ao governo, em qualquer parte do país, vai estar sujeita a uma prisão, possivelmente a uma tortura e até a morte. Então o país fica sem absolutamente nenhuma liberdade, toda a liberdade é tolhida, tanto a liberdade coletiva quanto, naturalmente, também as liberdades e garantias individuais. Os partidos políticos se acabam, porque os partidos políticos também são fontes democráticas, assim como já disse o parlamento e a imprensa, que também são veias democráticas, e o governo ditatorial vai exatamente passar a gerir o país sem nenhum questionamento e sem oposição, e aqueles que questionarem e se oporem certamente sofrerão toda a repressão do Estado, desde prisão até o desaparecimento e a morte.
Isso tem um custo de sangue, de vida e de liberdade, de garantias, mas também um custo econômico, né? Porque uma ditadura, ela naturalmente, né, sem as liberdades necessárias, e aí também as liberdades comerciais, porque muitas ditaduras elas intervêm também na economia, no livre mercado, no livre comércio. Isso também traz consequências econômicas, mas a principal delas são os embargos. Por quê? Porque a comunidade internacional, a comunidade mundial, especialmente o mundo democrático, como os Estados Unidos e a Europa, não vão tolerar de forma nenhuma que um país como o Brasil, o maior da América Latina, um dos mais importantes e populosos e ricos do mundo, do ponto de vista do seu povo, de sua biodiversidade, do seu minério, de suas commodities, de sua agricultura, de sua pecuária. Então, a Europa e os Estados Unidos, que compram ao Brasil e vendem também aqui, muitas empresas americanas têm capital aqui, como muitas empresas brasileiras têm capital fora, assim como muitas empresas europeias têm capital aqui. Então eles jamais vão permitir uma ditadura, né? Então ocorrerão embargos econômicos, ou seja, muitos produtos brasileiros que são hoje exportados e que graças a isso nós temos um equilíbrio na nossa balança comercial e graças a isso entra muito dinheiro de fora para aqui, fortalecendo nossa economia. Então muitos desses produtos, muitos não, todos os produtos que são vendidos lá fora serão embargados. Então as empresas brasileiras, produtoras, não poderão exportar. Então essas empresas vão enfraquecer, não vão ter mercado na Europa, nem nos Estados Unidos. E certamente todo o mundo democrático, não apenas ocidental, mas oriental também, não comprarão mais os nossos produtos. Então esses embargos vão aniquilar a nossa economia. Então em pouco tempo a gente não vai resistir. Então os embargos são aos nossos produtos, os embargos são também do ponto de vista financeiro, econômicos, obviamente. Muitas empresas brasileiras que têm capital lá fora poderão, certamente, não poderão mais ter negócios. Muitas contas bancárias de empresas e pessoas lá fora poderão também sofrer intervenção dos governos estrangeiros. Então, na verdade, nós vamos passar a viver um caos, né? Com esses embargos aos nossos produtos, os embargos econômicos, financeiros, os embargos culturais, quer dizer, os nossos próprios artistas, né, que se apresentam lá fora, certamente também sofrerão sanções. Então, o país ele vai se isolar. E esse isolamento vai trazer simplesmente uma tragédia interna. Imaginem um país sem liberdade, um país sob uma ditadura, com as pessoas sendo mortas, torturadas ou presas, com esses embargos econômicos. As empresas vão quebrar, as grandes empresas vão quebrar, vão falir, não vão poder exportar. Naturalmente, a inflação que já é alta vai explodir, a fome que já é grande vai aumentar e ninguém terá liberdade para questionar nem criticar. Todos aqueles que se opõem ao governo, parlamento, imprensa, políticos, intelectuais, jornalistas, todos sofrerão repressão, tortura, morte. Alguns poderão até se exilar ou não, talvez até nem seja permitida a saída do país. Então é um caos, né? Então se isso acontecer, se de fato o presidente Bolsonaro resolver se aventurar numa ditadura, o povo é quem vai pagar e muito caro por essa aventura. A gente espera que não. O Brasil, que já viveu experiências de ditaduras, a mais terrível e sanguinária foi a ditadura militar, que ainda hoje a gente sofre consequências dessa ditadura, o atraso na educação, né, graves e grandes problemas sociais e econômicos também.
o atraso no pensamento, na ciência e tecnologia, além das vidas e muitas vidas que foram perdidas, que desapareceram, né? E viver novamente isso é terrível e talvez o país não resista. E isso vai ser muito trágico para todos nós, porque a comunidade internacional vai reagir e essa reação é com embargo e esses embargos vão terminar de liquidar o nosso povo. Então a gente espera que de fato o presidente não se aventure nisso, tire isso da cabeça, até porque a gente acredita nas nossas instituições, as instituições brasileiras, né, que apesar, repito, do processo ditatorial que a gente sofreu, o país se redemocratizou desde de meados da década de 80, especialmente no final da década de 80, com a Constituição Brasileira de 88, a volta da eleição direta para presidente e todas as conquistas oriundas da Carta Magna, né, as conquistas sociais, políticas, a liberdade, a religiosa também, e aí as ditaduras geralmente elas perseguem também os religiosos que não comungam com sua cartilha ideológica, né? Então, na verdade, a ditadura é sempre terrível. Então, a gente espera que, de fato, o Bolsonaro tire isso da cabeça e a gente acredita, principalmente, nas instituições, que as instituições possam, de fato, garantir a nossa sobrevivência institucional, a nossa sobrevivência política e como nação, né, como sociedade. As instituições são o judiciário, o parlamento, as forças armadas, não é? São instituições de Estado importantes que podem exatamente prevalecer sobre isso e a gente não viver essa experiência que de fato será terrível para todos nós.